Temor é um estado de contrição, de respeito e de honra a Deus. Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus, tem que ser com temor. Às vezes as pessoas confundem temor com medo. Medo não significa necessariamente temor. O temor pode até gerar algum tipo de medo, a depender do contexto, sim. Mas não é que temor seja necessariamente medo. Então vamos pensar o que seria medo. Medo é um mecanismo natural que as pessoas possuem até como uma forma de defesa. As pessoas que não têm nenhum tipo de medo, elas são extremamente vulneráveis. Geralmente os jovens e adolescentes, pela falta de experiência e maturidade, elas se arriscam mais. Se você observar, o maior índice de pessoas que morrem nas estradas, em acidentes, são jovens. Porque são imprudentes. Cometem muitos excessos, dirigem muitas vezes embriagados, ultrapassam os limites, não respeitam sinalizações e acabam tirando suas próprias vidas e até outros inocentes. Então é um público vulnerável, porque eles gostam de desafiar os limites. E geralmente esses chamados esportes radicais, eu não vejo velhos praticando esportes radicais. A não ser que ele começou a praticar novo e permaneceu praticando. E é claro que se ele permaneceu praticando, ele vai chegar às vezes na velhice continuando a fazer. Mas se eu pegasse aqui todas as pessoas que têm acima de 50 anos, assim, alguém que quer saltar de bungee jump? Alguém gostaria aqui de pegar uma tirolesa aí com 100 metros de altura, um vale descer a 70, 80 km por hora? Gostaria de saltar de asa delta, em cima de uma montanha? Gostaria de saltar de paraquedas em um avião? Tem alguns poucos que talvez se atreveriam a dizer, não sei se na hora as pernas iriam responder. Que dá uma alegria nas pernas, né? Principalmente quem nunca participou desses esportes radicais. Então existem muitas coisas que os jovens nem pensam, eles não têm nem noção de perigo. Eu estava vendo uma reportagem no jornal ontem, mostrando, inclusive, essa rede social chamada TikTok. Ela tem causado terríveis estragos na nossa juventude e adolescentes. É disparado a rede social preferida dos adolescentes. Mas ali está todo tipo de comportamento agressivo. E aí mostrou no TikTok, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos, 4 jovens saltando de uma lancha em movimento em alta velocidade. Morreram os 4, quebraram o pescoço. Filmado está lá no TikTok. E muita gente desafiando. Existem brincadeiras de péssimo gosto e que tem levado muitos jovens e adolescentes a óbito. Estão perdendo suas vidas, influenciados por esses chamados digital influencers ou youtubers da vida, né? Que fazem loucuras, arrastando muita gente para esse tipo de situação constrangedora. Né? E muitas vezes, para eles serem aceitos nos grupos, eles têm que fazer aquelas brincadeiras, que não tem nada de brincadeira, diga-se de passagem. Antigamente as nossas brincadeiras, eu falei aqui a semana passada, salvo engano, eram brincadeiras de rua, né? Não tinha nada a ver com esse tipo de desafios. São desafios idiotas, desafios de loucos, de inconsequência. Como moço, a Bíblia deixa claro no livro de Provérbios que a criança não tem juízo. A Bíblia diz. Então o adolescente ainda não tem juízo. Eles não gostam que a gente fale isso não, né? Agora ficam bravos. Se vai reclamar adolescentes em casa, eles acham que sabem tudo. Eles acham que tem limites. Eles acham. Mas a gente sabe o que eles estão fazendo. E a gente tem que muitas vezes bater o pé firme, porque eles não querem concordar com a gente, né? Mas a maturidade chegará lá na frente. E eles querem desafiar. Geralmente, jovens e adolescentes gostam de quebrar regras, gostam de quebrar princípios, para se testar, né? Para se desafiar. E
O medo ele é necessário porque ele coloca limites. Por exemplo, se eu sei que alguém diz assim, pastor, não passa aí não, aqui à noite é perigoso, tem muita cobra. O senhor corre o risco aí de repente pisar numa serpente dessa aí e ser ofendido. A gente que é prudente, a gente se opa, peraí, então, se eu tenho que passar mesmo, vou botar uma bota, vou reforçar a proteção, vou ligar umas lâmpadas, vou andar com cuidado, olhando para a direita e para a esquerda, para não cair numa situação dessa, né? Mas um moço, um menino, joga nada, comigo não acontece, e não cria, né, nenhum mecanismo de proteção, e acaba sendo ofendido. Então o medo, ele ajuda você a se desviar do perigo. Então existe um medo que ele é necessário, é uma forma de proteção, né? Agora, o que é perigoso? Eu lembro que o pastor Adair, dando a palavra aqui, nesse final de semana, ele falou que existe um medo como fobia. E aí, ele até exemplificou a questão de pessoas que têm fobia de barata. Não suporta nem ver a fotografia da barata. Não tem medo nem da barata só, não. Até a fotografia tem medo. E se alguém jogar uma coisa assim, é uma barata, ele não precisa ter visto a barata. Basta dizer que foi uma barata, o pessoal já começa a tremer de pânico, sem ter visto a barata. Então isso aí já é uma fobia, né? É um excesso de medo, que ele é realmente prejudicial. E a gente precisa controlar os nossos medos, né? Riscos na vida, tudo de volta. Hoje já tem gente que tem o medo de voar, de viajar de avião. Eu já vi muita gente entrar no avião suando frio, passando mal, tem que chamar a aeromoça. Eu estava em um voo, me lembro de uma pessoa que teve sua socorrida. Porque o medo, às vezes, ele é paralisante, né? E tem gente que tem medo terrível mesmo, acha que o avião vai cair, quer ver quando começa a turbulência, né? Aí, meu irmão, tem gente que pensa que já vai embora. Mas a gente precisa saber controlar os medos. Eles são necessários como mecanismo de defesa, mas quando eles passam de um determinado limite, às vezes as pessoas têm que se tratar. Tem que buscar fazer uma terapia, um acompanhamento psicológico para se libertar dos excessos de medo. Mas vamos lá, tem gente que tem medo de Deus. Como se Deus fosse um ser tirano, um ser perverso, um ser maldoso. E você sabia que tem pais que ensinam os seus filhos a ter medo de Deus? E diz assim: se você fizer isso, Deus vai te punir, Deus vai te matar, Deus vai te castigar. Ele cria no seu filho uma sensação de que Deus é um ser extremamente maldoso e perverso. Eu já ouvi muita gente contar histórias, e alguns aqui devem saber, de pais que castigavam os filhos e assim, fica de joelho em cima de caroço de milho. E você vai orar aí 50 vezes o Pai Nosso. Vai ficar 2 horas de joelho orando a Deus aí para você aprender. Eu pergunto, o que essa criança vai pensar sobre Deus? Deus é perverso. Deus é mau. Deus é tirano. Porque, irmãos, isso não é tipo de castigo que se faz à criança. Isso não é uma forma de aproximar seu filho de Deus. Deus é visto na Bíblia como Pai, amoroso, bondoso. É verdade que há outro lado da moeda, que muitas vezes não se fala, de que Deus é vingativo, que Deus é juízo, é justiça. Principalmente o livro de Naum, no capítulo 1, mostra essa faceta de Deus, o Deus que se ira, o Deus que se vinga, o Deus que executa. Se bem que a vingança de Deus não tem nada a ver com a vingança dos homens. Porque tem muita gente, então tá vendo? Eu também posso que a retribuição, nada. Não falou, a gente responde. Fez, eu devolvo na mesma medida. Não é esse tipo de vingança. A vingança divina é a chamada justa retribuição. Aprenda isso. Vingança divina significa justa retribuição.
Aquilo que o homem plantar, isso colherá. Isso é a vingança de Deus. Você planta o mal, colhe o mal. Você planta o bem, colhe o bem. Você planta ódio, vai colher o quê? Ódio. Planta violência, vai colher violência. Mas tem muita gente, não, mas Deus é vingativo. Não, a vingança de Deus aqui não tem nada a ver com a vingança humana. Porque Deus não tem sentimentos carnais. Deus não tem sentimentos de paixões. Deus não tem esses sentimentos perversos. Então a vingança de Deus é a chamada justa retribuição. Quando Deus pune, quando Deus executa, quando Deus castiga, principalmente quando Deus ordena execução de pessoas, de nações, etc., choca, diz, olha o Deus vingativo. Não é? Alguém costuma dizer que o Deus do Antigo Testamento é um outro Deus, diferentemente do Novo Testamento, que é um Deus sanguinolento, um Deus que gosta da guerra, um Deus que gosta de sangue. Né? Tem muita gente que pega essas situações e coloca Deus nesse bojo. Isso é um perigo terrível, para fazer as pessoas achar que Deus realmente é um ser que tem um prazer em matar, em destruir. Não. Todas as vezes que houve intervenção de Deus, se você ler a Bíblia e estudar com cuidado, você vai ver. Todas as vezes que Deus interviu para matar, destruir, guerras, mortes, Ele avisou primeiro. Ele avisou primeiro, dando oportunidade. Nínive, Deus não mandou Jonas lá? Era um povo perverso e tirano. E Deus disse que vocês não se arrependerem, eram 40 dias, é o prazo que Deus estabeleceu, e essa cidade será subvertida. 40 dias, Jonas fez o papel dele. Deus executou o juízo sobre aquela cidade, sim ou não? Não. Não. Então, se fosse vingança, Deus teria executado. Deu a eles a chance e a oportunidade de se arrepender. Aquela geração se arrependeu, aquele rei se arrependeu, e aquela geração foi culpada, não morreu. Agora, depois veio uma outra geração que esqueceu-se de Deus, e o juízo aconteceu, porque eles não levaram em consideração os apelos de Deus. Sodoma e Gomorra, eu pergunto, aquelas pessoas morreram inocentes, sim ou não? Não, irmão. Deus disse a Abraão, ocultarei eu, Abraão, que faço? Não vou ocultar. Chamou Abraão e disse, eu vou destruir Sodoma e vou destruir Gomorra, porque o pecado dessas nações chegou até as minhas narinas. Em outras palavras, Deus, o meu limite com eles acabou. E aí Deus executou. Aqui eu abro um parênteses para fazer um comentário. Tem, não sei se citar nomes, os irmãos vão saber da história. Tem um pastor aí, inclusive está sendo processado, porque ele foi ficar na besteira de dizer assim que Deus, lá no passado, executou aquela classe de gente, e que Deus largou as mãos, largou de mão e entregou isso nas nossas mãos, como se nós tivéssemos aqui o salvo-conduto de Deus para que a gente pudesse executar pessoas que agem dessa forma. Ele foi muito infeliz na sua fala. Eu não vou defender quem erra, irmão. Pode ser meu pastor, meu irmão, mas eu não posso concordar com essas falas. A gente é contra a homofobia, a gente é contra o pecado da homossexualidade, a gente é contra o lesbianismo, porque é bíblico. Mas eu não posso agir com tirania e vingança contra essas pessoas. Você tem que condenar o pecado, mas não condenar as pessoas e tratá-las com acepção, com discriminação, com preconceito. Porque tem gente que não, eu não posso pegar nessa mão porque está contaminada. Todos os homens são pecadores, irmãos. Todos. Então, se você pegar na mão de qualquer outra pessoa, você está pegando na mão de um pecador. Se eu pegar na sua mão, eu estou pegando na mão de um pecador. Quando você pegar na minha mão, você está pegando na mão de um pecador. Agora, qual é a diferença? Pecador lavado, remido, arrependido, convertido, transformado, enxaguado, branqueado, puro. Um pecador convertido, transformado. Agora, eu não deixei de ser pecador pelo fato de me render a Jesus. Agora, o pecado não me domina mais. A diferença é que hoje eu sou dominado, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Não são as minhas paixões, não são os meus desejos que me dominam. Não sou mais eu quem vivo, mas Ele vive em mim. O temor de Deus no coração de um homem leva ele a agir
diferente. É o temor, porque é o princípio da sabedoria. Por que determinadas pessoas permanecem no erro e não conseguem largar do erro? Porque falta temor. E o temor, ele gera respeito. Por exemplo, você chega num fórum, às vezes você vai encontrar juízes, juízas, de 20 e poucos anos de idade. Não sei exatamente se é a partir de 21 anos que já pode ser juiz, ou se é a partir dos 25, é uma idade. Porque também não pode ser tão jovem, né? Mas é uma idade relativamente muito jovem. É por aí. Aí imagine que você chega lá com 60 anos de idade e você quer medir liberdade, porque afinal de contas, esse aí tem idade para ser meu menino, meu filho. Olha a minha idade. Aí eu pergunto, você pode agir com aquele doutor, com aquela pessoa que representa, né, o meritíssimo? Não dizer que ele tinha lá, sei lá, 23, 25 anos de idade. Você pode, mas eu tenho 70, eu tenho idade, você é avô dele. Que negócio está respeitando ele? Pode sim agir dessa forma? Não. Você tem que agir com respeito. Respeito. Se você. É 25, né? Obrigado. Se você não agir com respeito e temor, você vai ter que ser coagido pelo medo. Aí o medo é. Porque assim, o juiz vai dizer assim, olha, eu não preciso de arma, eu não preciso de músculo forte, eu não preciso de físico, basta uma canetada e o senhor sai daqui preso. Uma biquezinha assinada. Por desrespeito e desacato à autoridade. Então ele pode ser um menino de 25 anos, mas ali ele é autoridade. E as autoridades, você tem que ter temor e tremor. Ou você age com o temor que é preferível, ou você vai agir sob a coação e o medo. Né? Por exemplo, tem ministros do STF aí que tem muita gente que não gosta, mas tem medo. Não é por respeito e temor, é por medo. É diferente. A nossa relação com Deus não pode ser a relação com um ministro do STF, com a relação com um togado, um juiz, com um promotor. Porque as pessoas, quando estão ali, muitas vezes são com medo. Com medo do procurador, com medo do promotor, com medo do juiz, principalmente quando a pessoa deve. Porque ela sabe que essas pessoas podem condená-lo. Essas pessoas têm o poder de colocá-lo na cadeia, têm o poder de aumentar a pena, aumentar a sentença. Então as pessoas vão ali e tremem. O cara é muito corajoso lá fora, mas quando está diante do juiz, fica mansinho, perde a voz, não sabe falar nada, baixa a cabeça. Tem gente que passa horas no tribunal, não levanta o olhar para ver a cara de ninguém, morrendo de medo. Medo. Mas deixa eu te falar uma coisa. A nossa relação com Deus não pode ser fundamentada no medo. Existem muitas pessoas que não sabem sequer se dirigir a Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele fala de sua relação com Deus e usa uma expressão chamada Abba Pai. O que quer dizer Abba Pai em aramaico? Significa paizinho. Meu papai querido. Isso fala de quê? Intimidade. O fato de eu ter intimidade com meu pai não tira o temor e o respeito. O fato de você que é filho se dirigir ao seu pai com liberdade não lhe dá o direito de você desrespeitá-lo. Não te dá o direito de você desonrá-lo. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Então, quando você honra o teu pai, é símbolo, é sinal de que você teme seu pai. E é melhor quando as pessoas temem, porque o temor gera respeito. Nós vivemos em uma época de uma sociedade atrevida, que desafia o seu corpo, que desafia o seu pai, desafia a mãe,
desafia as leis, desafia polícia, desafia governos, desafia autoridades, desafia pastores. E o que mais a gente ouve, vamos começar a citar algumas coisas aqui, onde você vê um desrespeito bem patente. As feministas, por exemplo, assim, meu corpo, minhas regras. É o slogan das feministas. Meu corpo, minhas regras. Sabe o que elas estão dizendo? Se eu quiser abortar, eu aborto, não é da conta de ninguém. Se eu quiser me prostituir, eu me prostituo, não é da conta de ninguém. Se eu quiser fazer isso ou aquilo, azar, eu não devo satisfações a senhor nenhum. Então a visão das feministas, na verdade, é uma visão deturpada de desrespeito. Só que quando elas agem assim, alguém diz, ela está desrespeitando a sociedade. Está desrespeitando o seu corpo. Está. Mas acima de tudo, elas estão afrontando a Deus. Porque elas não temem a Deus. E quem não teme a Deus, sofre a pena. A Bíblia chama essas pessoas de tolas. Diz o insensato, o salmista fala isso. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então, quando as pessoas agem contra valores, contra a fé, contra princípios, elas estão sendo tolas, insensatas. Ah, mas é doutor, tolo. Ah, mas é fulano de tal, é tolo. Não importa o que ele estudou, não importa a sua formação acadêmica, se as suas atitudes são contrárias, são de afronta ao que Deus estabeleceu, a Bíblia chama de tolo. Eu não tenho nenhuma dificuldade em aceitar que essas pessoas realmente são tolas. Eu ouvi o pastor Carlinhos falando domingo ali com a gente, conversando, que duas moças foram recentemente lá para Itabuna estudar na universidade, há 6 meses, apenas 6 meses. Olha o que eu estou falando aqui na igreja. Uma filha de um pastor e a outra filha de um presbítero, as duas moças. Aí quando foi agora, chegou ao lugar deles e disse, pastor, nós não vamos vir mais para a igreja, não. Mas o que foi? Não, a gente não quer mais não. Uma está fazendo história, eu falei, bicho, o pior curso que tem na universidade. Aí eu disse, por que é o pior? Porque não existe professor de história que não seja socialista, marxista e na sua grande maioria, ou ateu ou agnóstico. A maioria deles são usuários de drogas, a maioria deles são rebeldes e são afrontadores da fé e da família. Agora imagine filhos de crentes despreparados, filhos de crentes que não aprenderam a honrar a Deus, que não conheceram a Deus na intimidade com o paizinho. A primeira vez que estiver lá, diz, agora estou descobrindo a verdade. Nunca ouviu a verdade, nunca aprenderam a verdade, e aí acham que estão descobrindo a verdade. Lamentavelmente, as pessoas estão indo para lá sem vacina, e quando não está vacinada, as pessoas ficam vulneráveis, e aí caem diante dos pseudos cientistas, que a Bíblia chama de falsa ciência. Paulo chama isso de falsa ciência. Essa falsa ciência enlouqueceu os homens e agem como brutos e irracionais. Capítulo 2 de Romanos 1 e 2 fala sobre isso, principalmente o primeiro capítulo. Agem como brutos e irracionais pela falta do temor a Deus. Volto a dizer, a verdadeira sabedoria ela não é racional. A verdadeira sabedoria não é a intelectual. A verdadeira sabedoria é aquela que vem do Pai das luzes. É aquela que vem de Deus. Você pode conhecer filosofia, pode estudar, pode conhecer história, pode estudar, pode conhecer ciência, antropologia, qualquer curso estudar, sem nenhum problema. Mas lembre-se, nenhuma ciência está acima de Deus. Nenhum saber, nenhum conhecimento está acima de Deus. Nada está acima da palavra de Deus. Ela é a ciência das ciências, a teologia, o conhecimento de Deus, o temor a Deus. Quando as pessoas desprezam isso, todo o seu conhecimento abaixo, desculpe, vira lixo, vira esterco. É esterco. Apesar que o esterco tem a sua vantagem, mas o esterco ele não pode nem aparecer. Se você botar excesso, já disse isso aqui, se você botar excesso de esterco na planta, a planta morre. Excesso de conhecimento sem temor a Deus mata.
Vou te falar aqui uma coisa. Quem conhece demais sem o princípio de Deus, morre. Morre. Mas morre mesmo, literalmente. Morre porque entra nas drogas, comete suicídio, se joga no erro, no pecado, e tem as consequências do pecado. Ou seja, morreu por causa do pecado. Então, volto a dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas vamos voltar aqui, o versículo lido. Por isso recebemos, ou recebendo nós, um reino inabalável. Retenhamos o quê? Retenhamos o quê? A graça, pela qual sirvamos a Deus de forma amedrontados, assustados. É assim? É assim? De modo agradável. Agora, com reverência e santo tremor. Então aqui temos temor e tremor. As duas palavras se combinam. Veja o que o salmista diz, Salmo 89. E o versículo de número 7. Salmo 89, 7. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. A versão corrigida diz assim: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Temor e tremor de Deus precisa estar no nosso coração. Por que temor e tremor? Porque o temor que gera o medo, mas é o medo de você não querer ofender a Deus. Se você não tem medo de ofender a Deus, você não tem medo. Não é? O que faz as pessoas não se desviar do Evangelho? O medo do inferno. Se você não tem medo do inferno, você não tem Deus. Se você não tem medo do cão, você não tem Deus. Mas pastor, e é para ter medo do diabo? Dependendo da situação, é melhor ter medo dele do que você ficar desafiando, achando que é forte, que pode, e de repente você ser apunhalado, tomar uma rasteira e ficar vitimizado. Porque o diabo não é amigo de vocês. E eu não quero amizade com ele. Então assim, é melhor manter distância. Não é que eu estou aqui assustado, apavorado, mas é bom ter um certo receio. Eu vou te provar isso pela Bíblia. Olha que esse receio é necessário. Abra a sua Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2. Versículo 9. Diz assim: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Rebeldes, né? Olha, atrevidos, arrogantes, não temem difamar a autoridade superior, ou seja, não tem respeito. Olha o versículo 11: ao passo que os anjos, maiores em força e poder, não proferem contra elas quem? As autoridades. Juízo infamatório na presença do Senhor. Então, não é para você ficar falando mal do diabo. Não é ficar dando apelido para o diabo. Tem gente que chega na igreja, parece que ele puxa uma lista de nomes que eu nunca vi falar. Zé Pilim, Maria Padilha. Você já viu esses nomes na Bíblia? Eu nunca vi. Dando cada apelido, né? Falando um monte de coisa. Nem os anjos que são maiores em força proferem contra eles juízo infamatório. 12. Esses, todavia, olha como Pedro chama: brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, ou seja, não conhecem,
na sua destruição também hão de ser destruídos. Ou seja, quem mexe com o diabo mexe com ele. Quem provoca o diabo é igual você provocar uma cobra, ela vai te picar. Provocou o diabo, ele vai reagir. Tem gente brincando com as coisas do demônio, brincando com as coisas satânicas. Falta temor a Deus. E quando não há o temor a Deus, essas pessoas colhem da pior forma possível. Então, irmãos, eu não estou mandando ninguém ter medo do diabo, mas ter respeito. Pastor, por que eu devo respeitar o diabo? Porque o diabo é uma autoridade. Vou repetir para quem não ouviu direito. Respeite o diabo porque ele é uma autoridade. Pastor, é para ter temor do diabo? Não, temor não. Temor é quando você respeita com reverência. É diferente. Eu não temo o diabo, eu temo a Deus, mas eu tenho respeito. Nem sempre respeito e temor é a mesma coisa. Embora o temor gera respeito, mas o respeito não gera temor. Repito, temor gera respeito, mas respeito não gera temor. 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Tem muito profeta insensato aqui para nós, tem pastor insensato, crente insensato, obreiro insensato, cantor insensato, pregador insensato, falando o que não deve. Existem músicas, vamos começar por aqui. Existem músicas que são verdadeiras afrontas. Tem gente que gosta de cantar uns tais corinhos de fogo. Tem uns corinhos de fogo que, tudo bem, é aceitável. Mas tem uns corinhos de fogo que é desafiando o diabo. Pisa na cabeça porque não sei o quê, chuta na canela porque não sei o quê, faz não sei o quê, enrola ele, leva para casa, pisa ele, faz cocinho, faz bacon, faz não sei o quê, defuma ele, assa ele e corta ele. Só fala dizendo isso. Primeiro, o diabo é um espírito, ser espiritual. Eu vou provar que ele é um ser espiritual que deve ser tratado da seguinte forma. Como é que deve se tratar o diabo, pastor? Da seguinte forma. Judas, capítulo 1. Versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse o Senhor. Está vendo? Esse é o comportamento de crente, que não é ignorante, que conhece a Bíblia, que conhece a Deus. Se o temor de Deus está no seu coração, você não está amedrontado por causa do diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você chamar o diabo por ringue, porque tem gente que faz do púlpito da igreja um ringue de boxe. Venha, diabo, que eu vou te arrebentar todinho aqui no pau. Coitadinho. Ô, coitadinho. Não entende nada de Deus, das coisas de Deus. O diabo não é para ser desafiado, não é para ser chamado, para ser confrontado. É para ser resistido.
O que a Bíblia manda é resista a ele. A melhor forma de você vencer o diabo é com a sua vida cheia do Espírito Santo. Porque se tem uma coisa que o diabo respeita, é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus, é o Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida. Se você tem isso, ele vai te respeitar. O diabo não teme a gente, mas nos respeita. Medo da gente o diabo não tem, mas ele tem respeito. Ele tem tanto respeito pelo crente, que ele chegou para Deus e disse: eu queria dar uma sapecada de Jó, mas eu tenho que ter autorização. Aí ele foi desafiar a Deus: tem visto lá o meu servo Jó? Pois é, próspero, tem tudo que o senhor, que ele quer, vida boa, maravilhosa, e eu faço. Ele disse: você não conhece, eu conheço. Você pode tocar na vida dele, pode tocar na saúde dele. A vida não, a vida você preserva, mas os bens, pode. E aí o diabo pintou e sapecou na vida de Jó, porque Deus autorizou. Ou seja, ele nos respeita. E só faz se Deus autorizar. Primeira carta de João, os irmãos sabem que está escrito assim, aqueles que são nascidos de Deus, o maligno, tem gente que, em vez de estar orando em casa, chamando a presença de Deus, clamando a presença de Deus, diz: irmão, o diabo está lá em casa, quebrando os copos tudo. Que diabo? Porque o diabo está lá em casa, meu irmão, aprontando, fazendo e acontecendo. Aí chama os filhos de diabo, chama o marido de diabo, chama os vizinhos de diabo, chama as pessoas da família de diabo. Ô irmão, toma juízo. Pare de brincar com coisa séria. Em vez de você estar clamando a Deus, entregando a sua família na mão de Deus, entregando seus filhos na mão de Deus, está entregando para o demônio. Aí chega na igreja: olha, irmão, por mim, porque o diabo está com muita raiva de mim. E quem disse que o diabo foi amigo seu? Nunca foi. Meu mesmo, ele nunca foi meu amigo. Porém é o seguinte: o que é do diabo é dele, o que é nosso é nosso. Eu não misturo as coisas, ele de lá e eu de cá. Tem gente que tem um prazer na igreja. Ô irmão, vamos começar a pregar aqui e vai cair uns 10 endemoniados. Que prazer desgraçado é esse? Agora, se assim, se caísse cheios do Espírito Santo, até, embora o crente não é para estar caindo, o crente é para estar levantando. Deus não joga a gente para cair, Deus levanta o homem. Você pode até se prostrar na presença de Deus, mas quando Deus quis falar com um profeta que estava caído, ele disse o quê? Põe-te de pé, e falarei contigo. Deus gosta que você se ponha de pé. Quando a gente se coloca de pé para ouvir a palavra de Deus, e que tem crente que acha que deve ler a Bíblia sentado, que é isso, tradição? É porque você não sabe o que é respeito. Lá fora é assim, a autoridade chegou, todo mundo se levanta, fica de pé. O general do exército vai passar, revisa a tropa, todo mundo perfilado. Sentido? Respeito, não fica um. Ai de alguém chegar e não dar continência, não se colocar na posição de sentido. Falta de respeito. Mas diante de Deus a gente quer tudo de qualquer maneira. Tem gente que diz: é para Deus mesmo, irmão. Vamos cantar um hininho qualquer aqui. Ei, irmão, o hininho deixa para você. O de Deus tem que ser ensaiado. O hininho fica para você. O de Deus tem que ser melhor. Para Deus, a melhor canção, a melhor roupa, a melhor oferta, o melhor tempo. Deus gosta de uma coisa chamada primícias. Os irmãos que gostam de churrasco aqui, só quem gosta, deixa eu ver. Tem alguns que não levantaram, deve ter uns veganos aqui, mas a maioria gosta. Qual é a carne que nós mais gostamos do churrasco? Qual é? A maioria. Ela não é muito barata. Qual é? Por que nós gostamos da picanha?
Por que gostamos da picanha? Por causa da gordura. A gordura dá aquele cheiro maravilhoso e o sabor característico da carne, não é? A gordura. Deixa eu te falar uma coisa. Deus também gosta de sacrifícios. E existiam as chamadas ofertas cruentas. Existiam as ofertas dos animais. Havia vários animais: cordeiro, novilho, pomba, rolas, parrilholas, enfim, aqueles animais que eram consagrados e eram sacrificados ao Senhor. Esses animais, eles poderiam, parte daquelas carnes, ser comidas pelos sacerdotes e por sua família. Mas havia uma parte que nem o sumo sacerdote podia comer. Sabe qual é? A frissura e a gordura. Em outras palavras, a picanha, a gordura da picanha, era para Deus. Em outras palavras, é como você disse assim: a parte mais saborosa da carne não é minha, é de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa, mas aqui entra o princípio da honra, para a gente entender que temor a Deus gera honra. Quando você ama muito uma pessoa e você quer honrar essa pessoa, você vai ali na feira e compra uma meia de calçado, honrar essa pessoa, fulano, aquela meia mais baratinha que você tem aí, R$2, tem aí? Faz uma caixa bem bonita de presente, bota um laço, a caixa é mais cara do que a meia. Faz aí uma embalagem, porque eu quero honrar essa pessoa dando essa meia de presente. Alguém faz isso? Só se for insensato e tolo, sem juízo. Porque tem gente sem juízo. Mas uma pessoa racional, equilibrada, sensata, ele não faz isso. Ele diz: eu vou dar o melhor presente que eu posso para honrar esta pessoa. Vou contar uma história rápida da Bíblia aqui de dois personagens. Um chamava Amã, ou Emã, como quem, e o outro Mardoqueu. Mardoqueu, judeu, a sobrinha tornou-se rainha, casou-se com Assuero, por causa que Vasti, o espírito do feminismo estava em Vasti. Mulher que acha, homem não fala de mim. Pois é. Mas essa história eu vou deixar, porque eu não quero tocar disso aqui. Mas aí, o Amã chegava no palácio, Mardoqueu estava lá e não se curvava para reverenciar Amã. Só que Amã era perverso, era inimigo do povo judeu, não temia a Deus, mas queria honra. E eu entendo que honra não é por bajulação, honra não é por exigência, e honra não é por decreto legal. E Emã queria a força ser honrado. Mas eu quero dizer assim: se quiser me perseguir, se quiser me prender, se quiser me escorraçar, problema dele, mas eu não vou honrar esse malandro. Porque tem gente que quer honrar bêbado, tem gente que quer honrar ladrão, tem gente que quer honrar vagabundo, tem gente que quer honrar homossexuais perversos, professores imorais, e querem honrar. Como crente eu fico horrorizado. Nunca aprendeu com o nosso irmão Mardoqueu. Mardoqueu diz assim: a minha honra é para Deus, para esse vagabundo aí. Pastor, você está exagerando. A gente tem que exagerar para o povo cair na ficha. Tem que falar uma linguagem rasgada para o povo entender. Mardoqueu entrou e disse: não vou me prostrar e me curvar. O Amã entrava, irmão, soltando maribondo, revoltado, porque todo mundo Amã, porque o Amã era uma espécie de primeiro-ministro, era assim, né, junto do rei. E tem os puxadores de saco. Quando alguém tem poder, faz qualquer loucura para estar perto do poder. Se o cara que está perto do poder bebe, ele bebe junto. Se o cara fuma, ele fuma junto. Se o cara xinga, ele xinga junto. Se o cara conta piada imoral e ri, ele ri junto.
Sabe por quê? Não tem personalidade, não tem caráter, não tem integridade, não tem temor e nem tremor de Deus. Mas Mardoqueu disse assim: eu não me prostro diante desse cara. E o Amã foi ficar revoltado. E ele tinha o Emã tinha uma louca dentro de casa. Ele tem umas mulheres que só empurram o marido para o precipício. E ele disse: olha, eu não estou aguentando mais. Todo dia que eu chego, as pessoas me honram, as pessoas me bajulam, puxam meu saco. Mas aquele Mardoqueu metido, eu estou por aqui com ele. A gente precisa resolver essa pendência. Aí a mulher disse: fácil, bicho, né? Faz uma forca e vamos matar ele. Vamos encontrar uma forma de matar esse cara. Ele gostou da ideia da mulher. E aí, meu irmão, começou a arquitetar um plano para matar Mardoqueu. Preparou uma forca muito alta no quintal lá da sua casa, sei lá como, e ficou preparado. Só que Deus está agindo, e está lá ele temendo a Deus. Quem sabe ali no palácio disse: eu não posso entrar, mas Esther está aí, estou orando por ela, estou cobrindo ela com as minhas orações, e Deus vai criar uma situação. Aí saiu um decreto influenciado por Mardoqueu para destruir os judeus. E Esther inocentemente não se tocou. Aí Mardoqueu disse assim: Esther, nós vamos ser mortos, e você não vai escapar não, meu filho. Tu é rainha, mas tu é judia, nem tu escapa. E ele disse: agora, meu tio, a gente faz o quê? Porque apesar dela ser rainha, ela nunca deixou de honrar o seu tio. Eu tenho que falar umas coisas. Tem gente que quando chega no poder esquece as suas origens. Tem gente que quando está lá no palácio ignora a sua família, porque ficou oculto, porque enriqueceu, porque tem glórias, esquece das suas origens. Mas Mardoqueu continuou simples, continuou fiel a Deus, continuou no mesmo lugar, e a sua sobrinha estava lá no palácio, agora casada com o rei. Mas ele fez lembrar ela: ei, Deus não mudou não. De Deus virá um livramento. Vamos jejuar e orar. Vamos buscar uma direção, e de Deus virá um livramento. Muito embora não apareça o nome Deus no livro de Esther, mas ele está presente implicitamente nas entrelinhas. Ok, eles entraram com propósito de oração e começou a jejuar, porque ela precisava falar com o rei sobre um decreto que ia dizimar, ia matar os judeus. E Emã já comemorando: vou acabar. O primeiro que eu vou matar é Mardoqueu com a sua família. Meu irmão, Deus deu graça. Esther chegou lá para falar com o rei. Só que se ela chegasse na presença do rei sem ser convidada, ela poderia morrer. Ele tinha um cetro de ouro. Então quando alguém chegava, se ele levantasse o cetro, estava dizendo: pode vir, vou lhe receber em audiência. Mas se ele não levantasse, o caldo entornava. E ela disse: só tem 3 dias, não sei se é 3 dias, não me lembro exatamente, que o rei não me chama, e eu não consigo chegar lá na presença. Mas hoje o senhor está em oração, nós também estamos clamando em jejum. Hoje, vamos lá, fica intercedendo por aí, viu, meu tio, porque o negócio é hoje. Hoje é o dia. Vem Esther assim, pronta, se veste. Porque tem um detalhe aqui, viu, irmão? Aprenda um detalhe. Se você vai em determinados ambientes, você tem que se aprontar para ir. Se você vai a um palácio ter uma conversa com o rei, você tem que escolher uma roupa adequada para estar ali. Você tem que escolher os adereços adequados para estar ali. E às vezes a gente vem para a igreja e não tem sequer essa noção. Nada, irmão, não pode chinelo nenhum mesmo havaiano. Se você só tem um chinelo havaiano, venha com ele, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que me irrita é às vezes assim, se é para um casamento, se é para uma festa social, se é para um aniversário, as pessoas se endividam, gastam os tubos para fazer
presença e competir com aquela pessoa, aquele pessoal da sociedade. Na casa de Deus, pega aquela blusinha surrada, aquele paninho de chita, aquela roupinha mais esgarçada, sem vergonha. É para Deus. Diante de um rei, você tem que ter roupas adequadas. A gente vai ser apresentado ao juiz. As roupas são exigidas. Não pode vir de shortinho, não pode vir tomar que caia, não pode vir com a barriga de fora, não pode. Diante do juiz. Ou seja, os juízes são mais honrados e respeitados do que Deus. Cadê o temor? Cadê a reverência? Cadê o tremor de Deus na vida de muita gente? Tem gente que vem com mini saia, com roupa colante, com calça leg, vem para a igreja, mas é ensaio, mas não é a tua casa e nem praça pública. Eu vou de bermuda porque é ensaio. Se eu estiver aqui, eu vou te mandar voltar para casa para trocar de roupa. Foi isso que você aprendeu na igreja? Não foi? Respeite, porque esta casa não é sua, é de Deus. Mas tem gente que quer andar do seu jeito. Cadê o temor? Perdeu o temor a Deus. Teve mais um professor, teve mais um empresário, teve mais um advogado, teve mais um médico do que a Deus. Voltemos para a história. Esther se apresenta. Quando o rei levanta o olhar, levanta o cetro, pode vir. Ela é recebida com honras, porque ela é a rainha. Qual é a tua petição? Ela disse, não é bem assim não, eu quero fazer um banquete. Eu quero um convidado especial nessa mesa. Quem? Amã. O inimigo dela, o inimigo do seu tio, o inimigo do povo judeu. Amã disse, opa, que honra! Lembrar de a rainha lembrou de mim. Eu estou com moral com a rainha, e foi. E mandam lá para as altas horas, lá, depois que já tinham comido. Aí a rainha revela o que está acontecendo. O rei estremeceu. Porque acho que ele não tinha noção que aquela lei ia atingir a sua esposa. Aí o rei estava lendo as crônicas, ficou insônia. E aí quando ele leu as crônicas, ele descobriu que Mardoqueu tinha feito um grande livramento. Conspiração de alguém que queria a vida do rei, só que nunca fizeram nada por ele. Escute aqui. Às vezes algumas injustiças acontecem e você fica perguntando, meu Deus, não me recompensaram, não me reconheceram, não me honraram. Se preocupe, irmão, Deus não esquece do trabalho das nossas mãos. Deus não esquece do trabalho das nossas mãos. Ele é fiel. Há um tempo e um propósito que Deus determinou para que as coisas cheguem no seu devido lugar, onde Deus vai honrar. Não adianta você querer fazer as coisas fora do tempo de Deus. Aí o rei, perturbado por causa daquelas notícias todas, está lendo lá, lendo as crônicas, faltou um sono. Quando ele fala assim, Mardoqueu, quem é esse Mardoqueu? Chamou alguém assim, esse moço existe? Oh, fica aqui, ó, na porta do palácio, onde ele está aí? É tio da rainha. É mesmo, né? Chama a Amã. Quero uma audiência com a Amã. A Amã veio todo. Já sei, é coisa boa. Eu sou número 1 aqui, depois do rei sou eu. Ô Amã, me diga uma coisa, o que você acha que a gente deve fazer para uma pessoa que nós estimamos, a quem nós honramos muito? Rei, eu sei dessa sou. Quem é mais honrado aqui, mais estimado que eu? Mensageiro, sair pelas ruas, puxando esse cavalo ali, vestido a caráter e gritando, eis aqui o homem de quem o rei se agrada. É isso que você pensa, irmã? Meu rei, com certeza. Essa é a melhor forma de honrar essa pessoa. Então apressa, corre lá, pega o cavalo, prepara ele, pega a roupa da forma que você falou, e tem lá um moço aqui na porta chamado Mardoqueu. Você vai honrar ele e vai sair pelas ruas dizendo, este é o homem de quem o rei se agrada. Aí o cara caiu nos braços, ele disse, acabou.
Eu estava pensando em matar o homem, parece que o negócio agora se voltou. Ele teve que fazer aquilo irado, revoltado, mas não tinha como escapar, porque a palavra de rei não volta atrás. Aí quando ele chegou em casa, que contou para a mulher, ele disse, nós estamos mais ou menos dentro. Ele disse, não tem jeito não. Ele não resistiu à vergonha, pegou a corda, foi para a forca, se enforcou, e ele, a família, todos morreram enforcados, porque a essa altura a maldição caiu sobre ele. Ele achou que estava abafando ao desonrar e desprezar Mardoqueu, mas Deus preservou Mardoqueu, sabe por quê? Porque ele não se curvou ao sistema daquela época. Vou repetir, Mardoqueu não se curvou ao sistema daquela época. Porque tem gente na igreja, porque é doutor, porque é rico, porque é empresário, acha que tem que se curvar diante dos poderosos. E eu conheço muito crente, não é pouco não, se curvando diante dos poderosos. E diz assim, mas pastor é meu emprego, mas pastor é a minha função, mas pastor, se eu não for, o que elas vão pensar de mim? Lê Esther, meu irmão. Leia o livro de Esther para você aprender o que é confiar em Deus e esperar a hora de Deus honrar, esperar a hora de Deus exaltar. Aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados por Ele, mas aqueles que são exaltados serão por Ele abatidos. Eu prefiro esperar o tempo de Deus. Mas o que é que faz as pessoas agirem como Mardoqueu agiu? O temor. Ele sabia que de Deus viria o livramento. Ele sabia, eu estou aqui passando de injúria, perseguição, esse cara me desrespeitando, me afrontando todos os dias. Mas eu sei, como disse Jó, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A hora acabou, mas deixa eu concluir. Reverência. Quando estamos diante de um Deus santo, de um Deus grande, de um Deus majestoso, de um Deus maravilhoso, o mínimo que se espera é que nós tenhamos reverência. Reverência combina com temor e tremor. E às vezes a gente chega nos cultos e não existe qualquer sintoma de reverência. Conversas, brincadeiras, gaiatices, risadas. Parece que as pessoas vieram para o parque. O tempo todo batendo papo. Tem pessoas que preferem o fundo, preferem os ambientes das escadas, das esquinas. Tem gente que vem para a igreja e reúne lá na porta com os porteiros para bater papo, conversar, distrair e tirar a atenção das pessoas. Hoje eu estava lendo um artigo de uma pessoa que foi visitar a igreja e aí a pessoa tem que conversar e gostou. Eu disse, não gostei porque eu fui roubado na sua igreja. Aí o cara ficou chocado. Eu disse, mas nossa igreja não tem nada, não. Todo mundo piedoso. Como é que o senhor diz um negócio desse? Que o senhor foi roubado na igreja? Eu disse, fui. Na hora que eu fui tentar ler a Bíblia, alguém tomou a Bíblia e não deixou eu ler. Roubaram a Bíblia da minha mão. Eu queria ouvir a mensagem, as pessoas estavam atrás de mim conversando e eu não consegui concentrar, roubaram a minha atenção. Uma irreverência, entra, sai, bota água, passa na frente, não pede licença, e eu não consegui focar o tempo todo, tirando a minha atenção, fui roubado na sua igreja. Ele ficou chocado, porque aquela pessoa foi na igreja, ele queria ver ali reverência, ele queria ver ali o respeito. Não é Deus que vocês estão adorando? Cadê o respeito? Você chega no centro de Macumba, na hora que os santos vão descer, na hora que vai haver incorporação, todo mundo para. A reverência, porque os demônios vão baixar, porque as entidades vão incorporar ali naquele momento. Sabe o que eu estou chocado? É que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que a luz. Eles mostram ser mais reverentes com os demônios do que muitos crentes em relação à presença de Deus. Tem gente que vem para a igreja para cobrar os irmãos a mensalidade, receber o dinheiro do perfume, receber o dinheiro da roupa, receber o dinheiro da verdura, receber o dinheiro do aipim, da mandioca, do cacau, não sei de que. Não, hoje eu tenho que ir lá
lá, porque hoje ele vai estar lá para receber o meu dinheiro. Eu acho que você deveria vir para a igreja com outro propósito. Você pode até receber lá fora, no pátio, mas dentro da igreja tem que haver santidade, respeito, temor, reverência. Deus deve ser em tremendo reverenciado por todos os seus santos. Lemos aqui em Salmo 89, verso 7. E muitas vezes não é o que se vê. É um levanta e sai. A meninada não é orientada em casa pelos pais assim, não pode ficar correndo na igreja. Tem pais que trazem brinquedos para os filhos brincarem na igreja. Uma vez eu era pastor numa igreja, na hora que eu estou ministrando, a galeria assim, uma parede assim, aí o menino pegou um carrinho, ele fez aquele barulho. Eu parei na hora e disse: quem é a mãe dessa criança? Por favor, irmão, você diácono, pega essa criança com o carrinho e leve até a mãe, entregue e não deixe sair mais, porque está perturbando o culto. Ela não tem culpa, é culpa do pai e da mãe. A criança não tem culpa. Ah, pastor, aqui não é parque de diversão. Eu fui ensinado pelos meus pais. Está com sede? Vai lá no bebedouro, agora. E nós bebíamos água. Aí meu pai perguntava: quer ir no banheiro? Aproveite agora e vá para o sanitário. Porque quando você subir lá, tu não desce mais. Minha bexiga não ficou doente. Eu nunca mijei nas calças. Eu nunca fiquei passando mal por causa de água. E estou vivo aqui, ó, na Silva. Por que teu filho não pode? Por que a tua filha não pode? Porque você não ensina. E sabe por que muitas vezes não acontece? Porque nós somos péssimos exemplos. Nós muitas vezes damos mau exemplo. Então eu quero aproveitar o momento e dizer: a partir de hoje fica proibido entrar com um copo de água aqui dentro da igreja. Só o púlpito, porque aqui quem fala precisa, porque a garganta seca. Então, está proibido de vir aqui. Tem um bebedouro aqui do lado. Quem precisar, desce e vai lá e tome a sua água. Ah, pastor, alguém está passando mal. Pede um diácono da igreja. Chama ele e diz: meu querido irmão, a irmã está precisando de um copo de água. Senhor, por favor, traga um copo de água. Se essa pessoa está precisando, o diácono, ele tem autorização, ele vai lá, vai buscar. Mas tem gente que chega com a bandeja, servindo. Falta de respeito, falta de reverência, lugar de adorar a Deus, e tudo isso tira a atenção, e as pessoas não ouvem a mensagem, não perde o fio da meada, deixa o pregador desconcertado. A gente às vezes perde o foco e a atenção, se perde nas palavras, porque é uma irreverência fora do comum. Em nome de Jesus, quem tiver sede, desça e vai tomar água lá embaixo. E ninguém morre em ficar 2 horas sem tomar água, não. Ninguém morre. Quando a gente está lá no comício, tem comício que leva 4 horas e não tem água, não. Essas festas aí, a água que eles bebem é cachaça e cerveja. E eles chegam 7, 8 horas da manhã e amanhece o dia. E muitas vezes não tomam um copo com água. E que negócio é esse? Dessa sede desenfreada dentro da igreja? Isso é um espírito perturbador para roubar a mensagem do coração, para roubar a atenção dos crentes. Isso é falta de temor e tremor de Deus na vida de muita gente. Tem os pais que trazem um lanche do menino, da menina, e bota para comer aqui em cima. A partir de hoje, está perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a partir de hoje, eu vou olhar e se eu ver, eu vou mandar descer. Ah, eu sou ignorante. Pelas coisas de Deus eu sou. Pelas coisas de Deus eu tenho zelo. A Bíblia diz, Jesus disse assim: o zelo da tua casa. O zelo da tua casa me consome. Aqui embaixo tem salas de criança. Aqui embaixo tem berçário. Quer amamentar seu filho? Amamente no berçário. Tem umas mulheres sem noção que abrem a roupa e botam os peitos lá de fora, no meio de todo mundo. Chupa, menino, me fica lá puxando, sugando, na frente de todo mundo aqui, na frente. Falta de respeito. Seja discreta, traga uma manta, cobre o peito e vá para um lugar
regulamentação é necessária, mas tem um lugar para isso. Então aqui não é para lugar para estar comendo biscoito, mascando chiclete. Tem uns crentes que pegam o chiclete e cola a goma debaixo dos blancos. Quando você vai pisar, é aquela bagaceira. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, tem um país aí chamado Butão, que se alguém for pego mascando chiclete, pega 2 anos de cadeia. Lei, veja que você vai ler, é lei lá, não pode se mascar. É proibido importar chiclete lá, da cadeia. Você pode mascar chiclete, mas tem gente até no corpo, irmão. Eu fico indignado. Coisa feia, triste, falta de reverência. Aqui não é lugar de estar mascando chiclete. Aí quando chega aqui, depois do culto, já vi casos aqui, é um monte de copo, uma sujeirada, é resto de bala, é resto de chiclete, é resto de biscoito, é saco de coisa de lanche, tudo jogado no chão. Cadê o respeito? Cadê a reverência? Cadê o temor? Cadê o tremor de Deus? Aproveite, que é pouco tempo. Tem pouco tempo. Mas eu tenho que entregar tudo que Deus colocar no coração para entregar. Tudo. Vamos aqui para a gente concluir, porque eu tenho 2 minutinhos. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo a não venha para a igreja de má vontade. Porque Deus não vai receber culto de gente de má vontade. Não cante com má vontade, não ore com má vontade, não fique em pé de má vontade. Vamos ficar em pé, ter o prazer de sentar e o prazer de levantar juntos, como um coral. Você não está fazendo para mim, não é para agradar pastor, é para agradar a Deus. Seja agradável a Deus. Vai cantar, ensaie, treine. Vai pregar, estude a Bíblia, ore. Vai trabalhar, faça com alegria. Está na porta, receba os irmãos com prazer e satisfação. Está regendo, faça com satisfação. Está ensinando na escola, faça com prazer e satisfação. O que você for fazer, faça com alegria. Seja agradável diante de Deus. Porque quando você é agradável diante de Deus, se torna também agradável diante dos homens. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Reverência e santo temor. Eu estou com a lista aqui, não falei nada disso aqui ainda. Vai ficar próximo terça-feira. Todo estudo está aqui ainda, para a próxima semana. Mas deixa eu te falar uma coisa. Seja reverente. Tem um hino que nós cantamos em Pai, nesse instante, reverência no lugar, eu sinto que meu Deus falar. Fique em silêncio e comece a orar, pois o meu Deus em nosso meio. Reverência. Deus para você. Amém. Se nós quisermos ouvir a voz de Deus, temos que ter reverência. Eu acho bonito uma prática que tem na igreja batista, a tradicional. A adventista também faz isso, acho que a presbiteriana também faz, tem algumas igrejas. Eles têm uma coisa chamada na igreja interlúdio e pós-lúdio. Interlúdio e pós-lúdio. O interlúdio é o seguinte: só tem um instrumentozinho musical, órgão, não tem bateria. Que bateria na igreja, dependendo da situação, ela tira a paz da gente. Que bateria é para ser tocada, mas a maioria dos bateristas da nossa igreja Assembleia de Deus não toca, espanca a bateria. Espanca, até arrebentar o couro. Não toca, espanca. A maioria. Tem algumas exceções, mas a maioria não são muitas.
músicos, os profissionais não fazem isso, só amador e aprendiz que quer se apresentar e aparecer, espancam as baterias. Mas o interlúdio não pode ter bateria. Interlúdio é piano, órgão, coisa bem suave, violino, alguma coisa do tipo, para que as pessoas, ao chegar na igreja, tenham uma oração reverente, chamada oração silenciosa. Tem crente que não sabe orar silencioso, ele só sabe orar gritando. Escute. Deixa eu só perguntar uma coisa. E eu não vou lhe pedir desculpa pelo que eu vou lhe dizer. Deus é surdo? Não. Deus é surdo? Não. Então a gente não precisa gritar. Lembre-se que você tem 2 ouvidos do seu lado direito e esquerdo, que você, quando ora gritando, você não deixa seu vizinho orar. Se você ora gritando, seu vizinho da direita não consegue, ele vai ouvir sua oração, porque ele não vai conseguir falar. Porque ou então ele vai ter que orar mais alto do que você para te abafar e conseguir. Aí vira uma competição, isso aí já não é mais oração. Oração chama-se diálogo. Senhor Jesus, eu vou fazer uma oração de diálogo. Então. Dá para ouvir sem perturbar. Quer ver? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por estar aqui. Oh Deus, que alegria, que gratidão por ele ser. Glória. Coisa linda. Estou perturbando alguém? Essa oração incomoda alguém? Porque é uma oração de diálogo, é uma conversa agradável. Quando você vai falar com a pessoa, você grita? Lembre, você está conversando com Deus, você grita. E a reverência. Reverência do salão. Oração não é grito, oração é diálogo. Ah, pastor, isso que eu me alegrar. Aí na hora da língua estranha eu não estou indo, não. Porque a língua estranha é assim, ela vai, é água que está fervendo, né? Vai, 50, 60, 70, 80. Quando ela chega no 100 graus, ela começa a mergulhar e o vapor subir. Aí não tem jeito, irmão. Aí o vapor cresce porque a unção de Deus chegou. Mas depois a água volta ao normal. Porque o crente não vai ficar na igreja 100 graus o tempo todo. É um momento. Tem um momento do êxtase, tem um momento da glorificação, tem um momento de falar em língua estranha. Mas você não dispara. Língua estranha é do começo do culto. Porque se o crente ficar falando língua estranha no começo do culto, ele vai ser edificado como? Ele vai ouvir o quê? Ele vai aprender o quê se ele só fala língua estranha o tempo todo? Não, ele tem que ouvir, tem que ler. Primeira carta aos Coríntios, né? Lá no capítulo 12, aprender a ter esse comportamento. Então, isso também é reverência. Gritar na igreja, falta de reverência. Então a igreja lá, eles têm um interlúdio, que é o momento que os crentes chegam, não falam com ninguém, a não ser cumprimento o irmão da esquerda e da direita. É pecado você cumprimentar os irmãos? De jeito nenhum, mas sem chamar a atenção. Tem dia que eu levanto a oração aqui, está na fé. Eu paro aqui, tem dia que eu engulo, não falo nada. Mas tem dia que eu não engulo não. E o povo parece que, meu Deus, que mercadão de feira é esse? E fala daquelas falas estridentes. Eu falei, gente, o povo esqueceu que está na igreja. Isso aqui é igreja, não pode. Então o interlúdio, aquele momento de refletir, Deus, eu preciso de uma palavra. Eu acho bonito. E o pós-lúdio, e aí a gente encerra aqui. O que é o pós-lúdio? Pastor da bênção apostólica, os crentes não saem, sentam de novo. Aí todo mundo vai e faz uma chamada oração silenciosa, reverentemente, para sair sem atropelamento, sem grito, sem conversa. Não tem som de bateria. Se tem uma coisa que os senhores obreiros precisam acabar, é terminar o culto e ficar banda. Pare com isso, isso é falta de respeito. Aqui não faz. Já não fazer aqui? Aqui na sede faz? Eu não permito. Essa história de banda, fazer bagunça nas congregações, a culpa é dos senhores. Cadê a autoridade? Imponha respeito. Se eles não te respeitam, imponha. Porque respeito é assim. A gente não quer impor, mas às vezes tem que impor. Porque se não vai no respeito, vai no medo. E diz assim, se você continuar assim, você está suspenso da bateria. Isso é um medo. Aí o medo vai obedecer. Ou obedece a gente por respeito, ou vai ter que obedecer no medo. Está suspenso.
Um dia um cara me desafiou e disse: está suspenso, aqui você não toca mais. Ah, porque tem gente que acha que tem lugar cativo. Não, irmão, ninguém tem lugar cativo, não. Deus manda outro. Agora, bagunça na casa de papai, não. Não sejam frouxos. Pastor, o senhor está indignado? Claro, porque a gente vê coisas acontecendo, perturbando o ouvido dos irmãos, e o outro achando, rindo na cara dos outros. Seja respeitoso, mas chame atenção. Aqui, quando a coisa não está, eu falo assim: olha, dá um jeito pessoal, irmão. Não dá jeito não. Os meninos ficam às vezes atuados comigo. Mas eu não vou ficar numa igreja sem ter paz, perturbado por algo que tira a minha paz. Igreja, eu vim para sentir a paz. Mas tem culto aí. Eu comprei, é vergonhoso dizer isso, eu comprei protetor de ouvido para ir para algumas igrejas. Eu já levo dentro do carro. Estou andando com protetor auricular, que meu ouvido não é pinico, para ouvir barulhos estridentes com mais de 120 decibéis, para eu ter problema de surdez por causa de irreverência nas casas de Deus, por pastores frouxos e covardes que não combatem essa irreverência na casa de Deus. Aí chega os cantores: mais playback, mais playback, mais playback. Chegou um cantor bambambam famoso na igreja que eu era pastor, e eu depois encerrar com isso aqui. E aí começou a criticar a banda, dizendo lá. Aí os meninos obedientes, coisa boa para falar muito obediente. Os meninos olharam para mim: e aí, pastor? Eu disse: não, aumenta não. Mais playback! Aumenta não. Ele ficou enfurecido com a banda e foi dizer liberdade aos meninos. Aí os meninos: ó, pastor, ele foi dizer desaforo. Mexeu com quem? Comigo. Mexeu comigo. No domingo cedo, o cantorzão famoso chegou. Eu chamei: cara, eu quero uma conversa com você. Olha, eu fui informado aqui pelo líder da banda que você foi lá desacatar de umas liberdades aqui, elas não são da igreja. Deixa eu lhe falar, eles fazem aqui e recebem ordens. Eles estão agindo assim porque eu disse que é para ser assim. E aqui, meu irmão, o senhor tem que se adequar à doutrina da casa e não à sua doutrina. Então, se o senhor é convidado para cantar, agora respeite as normas da casa. Quando foi de noite, ele foi pedir perdão. Opa, ainda bem que é crente, porque eles são arrogantes. Aí pediu perdão à banda, pediu perdão a mim. Eu falei: está perdoado em nome dos três, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora a regra daqui é assim. Mas temos pastores que os caras chegam, quebra microfone, rebenta alto-falante, detona aparelho, queima tudo, porque ele acha: é Deus, é a presença de Deus. É falta de reverência, rapaz. Qual é a presença de Deus? Deus não é mal educado, Deus não é grosseiro, Deus é educado. Se o teu Deus é mal educado, o meu não é. O meu não é. O seu é? O meu não é. O seu é? O meu não é. O meu é educado. Então, se tem gente mal educada, é porque falta formação, falta ensino. Aliás, a maioria das igrejas que eu conheço, músico não frequenta culto, doutrina de oração. Aí eu pergunto: como é que vocês estão lindas? Agora eu vou te falar uma coisa: nas igrejas que eu trabalho, por bondade e socorro de Deus, só toca na banda quem frequenta culto de doutrina. Veja se os meninos aqui frequentam ou não frequentam. Frequentam ou não frequentam? Vocês estão pensando que essa regra minha é nova? Todas as igrejas que eu trabalhei, você conhece, vocês já mudaram. Os músicos de doutrina estão lá. Ah, se for tocar só um hino, não tem problema, mas eles estão lá. Porque a minha regra é assim: não vem com doutrina, não é? Começou? Pode suspender isso aí, não. Bota outro. Deixa eu bonito da banda assim: ó, esse aqui não serve mais para nós. Eu bati lá. Mas a gente é frouxo. A gente cede, a gente permite. Eu pergunto: como é que as coisas vão se enquadrar se a gente está aceitando tudo de irreverência, meu irmão? Deus quer ser reverenciado pelo seu povo. Deus nos ajude e nos guarde, irmãos. Que Deus nos proteja e que o Espírito Santo nos preserve de forma reverente, porque a reverência atrai a presença de Deus para os nossos amigos. Meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Ademilson Brito, da Assembleia de Deus em Ituberá, Bahia. Queremos agradecer a todos que têm nos acompanhado pelo canal AD Ituberá. Gostaria de solicitar que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse, divulgasse. Visite uma das nossas igrejas. Nossa sede aqui no centro de Ituberá, a Rua Esperidião Caio, número 66. E as nossas congregações espalhadas nos bairros da cidade. Agradecemos a você, que Deus continue abençoando ricamente em nome de Jesus. Muito obrigado.